Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E, presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E que conhecimento é esse, né? Bom, Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, né? Irá nos libertar do quê? O que há de novo na Boa Nova? A gente sempre precisa perguntar isso, né? Porque misericórdia quero, né? E não sacrifícios, né? Misericórdia quero e não holocaustos. Isso já é do Velho Testamento, né? Então, você encontra isso em Oséias, né? E a Boa Nova, né? O que há de novo na Boa Nova é que Jesus não quer, né? Que a gente leia as escrituras, né, com idolatria, né, que faça das escrituras uma nova idolatria, né? O que há de novo na Boa Nova é que não se combate uma idolatria construindo outras idolatrias, né? Não se acaba com uma idolatria alimentando outras idolatrias, né? Mas a idolatria é uma coisa inerente à humanidade, porque a idolatria ela nasce dos objetos, né? Ela nasce de monumentos, né? E esses objetos, esses monumentos têm uma função pedagógica, cultural importante, e de se preservar memórias, né? Preservar conhecimentos, né? Informações importantes para a sobrevivência, né? E harmonia, né? Uma melhor convivência entre entre as pessoas, né? Para que a colaboração seja cada vez mais efetiva, né? Seja cada vez mais fácil, né? De se multiplicar os recursos, né? Necessários para o bem-estar de todos, né? Por conta dos eleitos, né? As dores, né? Esses tempos de dores serão abreviados, né? Então não podemos fazer das escrituras uma nova idolatria. Isso que Jesus, né? O nosso lente, né? A pessoa mais experiente da leitura veio nos ensinar, né? E como lente, né? Nos ajudar, né? Para que o cego, né? Consiga ler, né? Consiga ver, para que o surdo consiga escutar, né? Para que o paralítico, né? Possa andar, né? Então, só a escritura, mas sem idolatria, né? Porque a lei é uma inspiração, né? Então, ali está, né? Estão depositadas, né? Grande parte das experiências dos nossos antepassados, né? E praticamos a lei, né? Porque amamos, né? Porque amamos as pessoas que praticamos a lei, né? Não amamos as pessoas que praticam a lei. É o contrário, né? Por amar as pessoas é que procuramos praticar a lei, né? Para que a gente tenha essa convivência mais tranquila, né? Mais agradável, né? Aí, então, se você compreende isso, você compreende muita coisa. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus, no momento crucial, né? Desculpa o trocadilho infame, mas no momento crucial, ele se recusou a dizer o que é verdade, né? Pilatos poderia poupá-lo da crucificação,
quando fez a pergunta o que é verdade, e Jesus não ousou responder. Não porque não conhecesse a verdade, não soubesse o que é verdade, mas com a plena convicção de que a verdade, ela é de certo modo incomunicável, né? Então, precisamos nós procurarmos a verdade, né? E temos Jesus como mestre, sola Escritura, solos Christus, né? E a gente precisa, né, compreender que o caminho, a motivação de tudo isso, né, é só a glória de Deus, porque se não tivermos a glória de Deus, uma tentação muito grande é a vaidade, né? E a idolatria é um produto direto da vaidade, né? Porque quando se tem um objeto, quando se tem um monumento, alguém fez aquele objeto, né? Alguém teve aquela conquista, aquele avanço, né, de experiência, né? E quando você lembra dessa conquista, você lembra de quem conquistou, né? E se você tem objetos para lembrar dessa conquista, né? Você tem o pintor que fez a Guernica, por exemplo, né? Então, né, tem tudo isso envolvido, né? Então, assim, a gente precisa compreender que idolatria e vaidade são dois fenômenos interligados que se retroalimentam, né? Então, para que a gente possa superar esses estágios de vaidade e idolatria, somente a glória de Deus, sola glória a Deus, né? E chegamos na sola fide, que é só a fé. Bom, a fé, ela é longe de ser uma certeza, né? A fé, ela é uma coisa, uma certeza imediata, né? A fé, se você lê a República de Platão, você encontra a fé como uma das etapas do conhecimento, né? Você transitar do visível para o invisível, da aparência das coisas para a essência das coisas, né? De certezas provisórias para, né, certezas um pouco mais permanentes, né? Então, uma opinião provisória para uma opinião mais permanente, né? Então, a fé é sempre um passo adiante, né? Não é uma certeza absoluta, né? Não existe essa certeza absoluta. Só Deus pode oferecer essa certeza absoluta, né? E se você vai alcançar essa certeza absoluta, né? Isso aí assim, é você estar tentado pela vaidade e ser tentado, né, a construir idolatrias também, né? Porque, né, você não pode, né? Assim, o seu caminho, né? Jesus é o caminho. As escrituras são o combustível, né? A inspiração, Deus, a glória de Deus a motivação, a ignição, né, desse veículo, né, usando aí uma analogia mais recente, né? Então, sim, o próximo passo, a estrada é sinalizada, né? Existem momentos em que a estrada se divide, né? E por onde você vai, né? Bom, se você lembrar do Proudhon, ele fala, né, na Filosofia da Miséria, que um pouco de filosofia nos afasta de Deus, da religião. E mais filosofia, quanto mais filosofia você tiver, ela te aproxima da religião, né? Se você lembrar do Manifesto Antropófago, né, do Oswald de Andrade, né, aqui no Brasil, ele fala que precisa-se partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus, né? Então, assim, você procurando na sua fé, né, você dando sempre um passo adiante, você vai se distanciar do templo, né? Você vai se distanciar da sua comunidade de origem, né? Você vai praticar, né, durante o momento da sua vida, a apostasia, que é se distanciar, né?
E quando você se distancia, né, aí que, né, você vai ter contato, né, com uma intimidade. Você precisa de um tempo no deserto, né? E no deserto você vai, né, ser provocado, né? E aí você precisa vigiar e orar, né? E jejuar, né? Então, assim, e as ovelhas, né, perdidas de Israel, elas serão convidadas a regressarem, né? Então, essa certeza, né, essa convicção acalma todos nós, né? Mas o caminho, o percurso que você vai fazer, né? Jesus é a estrada, mas ele quer, né, uma experiência real com você, né? E você vai estar diante da Zoé, né, do Nus e do Logos, né? Você não vai saber a diferença entre você e o mundo, né? Então, assim, seremos sempre seres em transição, né? Então, temos uma memória coletiva acumulada, né? Se você lê a Civilização em Transição do Jung, né, ele também, né, é um dos eleitos que trabalha de maneira bastante exemplar isso, né? E nisso tudo é importante você não alimentar não só a sua vaidade, né, para não ser constituído idolatria, e também não alimentar a vaidade de outras pessoas, né? Então, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né, nos diz, né, não chameis ninguém de pai, né, não chameis ninguém de mestre, né, porque eles sempre vão, né, criar, né, leis que eles mesmos não suportariam carregar, né, e acabam oprimindo outras pessoas, né. Você precisa dar esse passo, né, fé, né, você sozinho, né, com uma garantia de que você não está só, você está com o melhor dos mestres, né. Então, assim, precisa evitar a moral da cegonha, que é a curiosidade, né, da prole, né? Então, assim, e você não pode permitir esse sentimento de autoridade diante de você, né? Porque quanto mais sentimento de autoridade você der para as pessoas, para esses mestres, para esses pais, né? Padre é pai em espanhol, tomar cuidado com isso, né? A fala de imaginação, né, irá crescer sobre, né, todos, né? E assim, aí, né, a ignorância real das coisas você não supera, né? Ninguém supera, porque a autoridade vai estar sempre reprimindo isso, né? E aí essa questão de repressão vai trazer uma série de transtornos, né? Então você, lendo Civilização em Transição do Jung, né, você pode apreciar isso também, né? Então, né, na nossa apostasia, né, a gente tem aí uma coleção de obras eleitas, né, que não são, né, do cânone, mas são pessoas que investigaram, né, a natureza das coisas, né. Então, você tem o Proudhon, Filosofia da Miséria, né, afirmando, né, Deus, né. Aí você tem o Jung, né, falando do inconsciente, né, e do quanto é importante esse patrimônio religioso. Esse patrimônio, o Jung, ele diz que ele é físico, ele está registrado fisicamente na nossa formação cerebral, né. A gente precisa se relacionar com ele, né, porque assim, o fato de você reconhecer o mistério, de haver coisas inexplicáveis ainda, né, não torna você uma pessoa irracional, mas você convive com essas forças psíquicas, né? Então, caros que é Alice, para todos vocês, isso é graça e verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, universo, dinamismo, é mais elevada a honra, né? Assim seja pelo bem nosso querido Brasil
E estamos no ano 462 da deglutição do bispo Sardinha. Vamos preparando o caminho, Caraíba.